Bem-vindo ao canal do JB. Peço a você que chegou até aqui, que se inscreva no canal, curta, se desejar, pode comentar. Este é um canal que fala sobre religião e religiosidades. Especificamente, nós estamos trabalhando sobre o pentecostalismo. São 5 minutos de pentecostalismo, muitas vezes nós vamos passar desses 5 minutos. Hoje nós temos tema, uma pergunta. Só quem pode falar em línguas estranhas é o crente pentecostal? Anteriormente, em vídeos anteriores, nós falávamos sobre os grandes revivals que aconteceram em várias partes dos Estados Unidos e as experiências das línguas, as gargalhadas santas, as línguas estranhas, o mover do Espírito Santo segundo o pentecostalismo. Porém, esse pentecostalismo que nós conhecemos hoje não estava organizado como um movimento moderno e caminhava em direção à institucionalização. Então, por isso que eu peço a você que não conhece esse fenômeno chamado pentecostalismo, ou mesmo aqueles que conhecem, para poder entender essa nossa linha de discussão, que possa assistir os vídeos anteriores, que lá é a explicação sobre a didática que nós estamos realizando nesses vídeos. 5 minutos de história do pentecostalismo. Hoje nós vamos falar desse fenômeno, do falar em outras línguas. O que é isso? Como é que ele acontece? Quem que pode falar? Os pentecostais falam em línguas estranhas de verdade? É o que discutiremos nesse vídeo. Bem-vindo, gente. The Lord is on the main line. Tell him what you want. Pode-se afirmar que a experiência pentecostal moderna, ela nunca foi extinta, desde aquele dia em Pentecostes. Nós já vimos isso aí em vídeos anteriores, dos quais eu apresento, inclusive, alguns textos que falam sobre essa questão. Alguns escritores que já pontearam essa questão de que ela nunca foi extinta, ela caminhou marginalmente. Eu apresentei alguns trabalhos escritos de especialistas em histórias do pentecostalismo e movimentos de santidade, tanto pentecostais, como de igrejas tradicionais, como pesquisadores, sem qualquer ligação com o cristianismo ou com esse grupo chamado de pentecostal. Existe essa discussão sobre a questão das línguas. Alguns especialistas, como Holliger, que nós já falamos anteriormente, em seu livro História do Pentecostalismo, traduzido por mim esse nome, mas só existe em língua inglesa, ele vê o fenômeno do falar em línguas como uma forma não racional de oração meditativa. César e Shaw, em seu livro Pentecostalismo e Futuro das Igrejas Cristãs, ele afirma que a experiência das línguas significa superar a própria língua, criar, improvisar, viver o êxtase de uma graça chamada indizível. Por último, nós temos Jostar, no livro The Holy Spirit in Today's Church, né, que, assim, traduzindo literalmente, o Espírito Santo na igreja de hoje. Disse que a glossolalia, ou glossolalia, é de iniciativa divina, humana. O homem fala, mas o conteúdo vem da divindade. Entenda-se que quando eu falo em divindade, eu falo de qualquer divindade, tá? De qualquer religião. Pois alguns desses autores que eu falei aqui, eles não eram pentecostais, nem muito menos cristãos. Apesar de que o pentecostalismo tem como marco fundante aqueles eventos que aconteceram em Atos dos Apóstolos, segundo o Jostar, esse fenômeno de glossolalia ele não é uma prática criada pelos pentecostais. Segundo ele, há relatos dos antigos sacerdotes do deus Apolo, os xamãs, os participantes de culto de voodoo do Haiti, os Ar da Etiópia e os esquimós se expressavam com essa linguagem idiomática chamada de falar uma língua não conhecida por eles, que não era a língua pátria. Eu fui testemunha desse evento quando eu fazia minha pós em ciências da religião. Eu estava visitando um culto de religião afro-brasileira e presenciei pessoas falando em línguas estranhas, que não eram a língua que nós falamos, a língua portuguesa. Eles estavam como se em êxtase, falando não entre si, mas falando línguas estranhas alta, de forma que dava para todos que estavam presentes ouvirem aquela língua que ninguém conseguia entender. Além dessa glossolalia, referida por um dos pais do pentecostalismo mundial, que nós já falamos em vídeos anteriores, o William Seymour, havia a xenolalia, ou xenoglasia, que seria o mesmo fenômeno defendido pelo outro pai do pentecostalismo moderno, Charles Fox Parham. Este interpretava como uma forma de língua não aprendida anteriormente, mas que existia
em alguma parte do mundo, essa língua ela fazia parte e seria compreendida em alguma parte do mundo. Daí o cristão ser capaz, depois do batismo no Espírito Santo, e essa evidência do falar em línguas, ele está pronto para evangelizar. Entenda-se que evangelizar é falar do evangelho a outras pessoas. Segundo Jostar, na patrística se percebe diferenças marcantes do pentecostalismo moderno. É bom, assim, eu pontuei para que você possa entender como se entendia na patrística. Primeiro, não era identificadora de plenitude do Espírito Santo. Segundo, essa ação não é indicadora indireta da própria salvação do crente. O crente, para ser salvo, deveria ser batizado com o Espírito Santo, como no início do pentecostalismo moderno, algumas igrejas queriam. Não é um elemento distintivo dos verdadeiros crentes. Voltando um pouquinho, essa questão da salvação do crente, quem pensava assim era a congregação cristã e logo depois a Assembleia de Deus. Mas eles retiraram isso da sua doutrina. Mas inicialmente o crente, para ser salvo, deveria ser batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Quarto lugar, não é obrigatório para o cristão. Então o cristão não tinha essa obrigatoriedade em desejar ser batizado com o Espírito Santo. Então, na patrística, o dom de línguas era apenas um dom, entre tantos outros. Agostinho, em Contra os Donatistas, ele fala sobre o batismo. Ele entendia que o dom de línguas concedido aos apóstolos, ele era uma capacidade assim, sobrenatural de falar em línguas estrangeiras. Pensamento esse que, como nós já falamos anteriormente, ele foi partilhado pelo Charles Fox Parham, que acreditava que seria assim. Agora, se deve entender que o pensamento da patrística ele é bem diferente das questões do pentecostalismo moderno, em sua maioria. Aquilo que nós denominamos de pentecostalismo moderno, ele tem início, como nós já citamos, sempre nós vamos retornar a isso, de dois personagens americanos, William Joseph Seymour e Charles Fox Parham. Charles Fox Parham foi quem inventou, vamos chamar assim, a doutrina da evidência inicial do falar em outras línguas. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que muitos escritores, e sempre eu falei isso, desde o início de nossas discussões a respeito do pentecostalismo, muitos escritores, eles retiram Charles Fox Parham da narrativa do pentecostalismo e colocam, então, a Rua Azusa, em Los Angeles, e William Seymour como não o principal, mas o único precursor do pentecostalismo. Mas sabendo que Charles Fox Parham, este sim, foi o grande teólogo, vamos chamar assim, no início do pentecostalismo moderno. Foi ele que criou essa questão da evidência inicial do falar em línguas, foi ele que desenvolveu uma teologia do pentecostalismo quanto à escatologia, quanto à salvação e outros pontos, mais que nós vamos falar em outras postagens. Então, no Brasil, com raras exceções, não existe esse consenso entre os escritores. Principalmente, como eu disse, os pentecostais. Muitos desconhecem a história de Charles Fox Parham e muitos, por querer essa desinformação, eles não narram a história de Charles Fox Parham, por aqueles motivos que eu já falei anteriormente relacionados à sua ética moral e principalmente o que ele fora acusado na época. Goff, um outro escritor, ele descreve detalhadamente como Parham desenvolveu essa doutrina da evidência inicial do falar em novas línguas, e é algo super interessante. Na verdade, para Parham, a glossolalia era xenolalia, ou xenoglasia, era a capacidade de falar um idioma identificável por alguém, sem jamais ele ter aprendido. E a xenoglasia tornou-se para ele tanto um selo de chamada missionária para o campo missionário específico, como um dom capacitador divino para que o cristão pudesse desenvolver a sua chamada. Daí que eu digo que o Charles Fox Parham, ele entendia que esse dom do Espírito Santo, do falar em novas línguas, era algo assim. O crente foi batizado, falou novas línguas, identifica-se que língua, e aí ele estava pronto, enfim, para ir para o campo. Quando um membro de uma igreja pentecostal diz que, eu fui batizado com o Espírito Santo, ou batizado no Espírito Santo, ele está informando que também falou em línguas estranhas. Segundo Paulo Sepieski, que nós já falamos da sua obra, essa distinção foi uma das razões do rompimento de Parham com Seymour, o seu discípulo, o pregador negro da Rua Azusa.
né, que foi o líder do revivamento, iniciado em 1906, o revivamento pentecostal em Los Angeles, na Rua Azusa, conhecida como Azusa Street Revival. Essa concepção de língua missionária para Parham era perfeita em suas ideias sobre o batismo com o Espírito Santo. O dom de xenolalia era um sinal da chegada dos últimos tempos, sem a necessidade de aprender uma língua estrangeira. Em poucos anos, muitos pentecostais se tornaram céticos quanto à xenolalia, e Parham preferindo a glossolalia, pelo menos enquanto fenômeno generalizado, já que todos estavam sendo batizados e não tinha essa preocupação em querer saber que língua era aquela. Em terceiro lugar, a xenolalia era o selo do Espírito Santo para identificar aqueles a quem Deus havia escolhido para reinar com Cristo no milênio. Essa era a doutrina do Charles Parham. Ele desenvolveu essa questão doutrinária que hoje se acredita quanto à escatologia dentro das igrejas pentecostais históricas. Esse reconhecimento é do Parham. No início, algumas igrejas pensaram tal qual ele. As igrejas que eu disse que chegaram aqui no Brasil e são chamadas de igrejas pentecostais históricas ou clássicas. A saber, novamente vou repetir, a Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus e a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. A Congregação Cristã, por ser fundada por italiano, teve essa ideia do Parham, mas logo depois ela foi assim desconstruída, né? Queremos dizer assim. Eu quero recapitular alguns aspectos importantes em nossa fala de hoje. Primeiro, o falar em línguas estranhas, de maneira sobrenatural para o religioso, não é uma prática apenas do pentecostalismo como nós conhecemos hoje. Essa prática, ela pertence a várias religiões. Vou repetir. O falar em línguas estranhas, de maneira sobrenatural, não é apenas uma prática do pentecostalismo. Ela pertence a várias religiões. Certo? Segundo lugar, o falar em línguas estranhas, ele nunca cessou. Falando-se em cristianismo. Na história da patrística, na medieval, durante os séculos, ele caminhou de maneira marginal até chegar em Topeka, nos Estados Unidos, e depois se desenvolver uma teologia pentecostal e ir para Los Angeles. Essa questão do falar em novas línguas. Lembre-se que quando eu falei sobre as diferentes maneiras de entender o falar em novas línguas estranhas, eu fiz uma distinção entre a xenoglasia, com Charles Parham, e a glossolalia, em relação a Seymour, o que defendia o pentecostalismo na Rua Azusa, na Street Azusa, Revival Azusa. Para você que é pentecostal e chegou até esse momento com estranhamento, né, que talvez você esteja passando, é normal. Mas saiba que tudo que eu falei, ele está baseado em pesquisas sérias. Daí o zelo de alguns líderes do pentecostalismo clássico ou histórico em suas igrejas de não permitir que esses novos ritmos, né, novos ritos, novas formas de ser pentecostal, não entrem nessas igrejas. Nós vimos, sempre eu coloco um vídeo ou outro dessa história da gargalhada santa, daqueles rodopios de crentes dentro das igrejas, e isso mais parece as gírias. Giras são mulheres girando e homens também em terreiros de umbanda, de candomblé e catimbó. Isso é muito comum, né? Então, para as suas festividades. E nós estamos vendo isso acontecer dentro das igrejas pós-pentecostais, das igrejas neopentecostais e algumas vezes querendo entrar nas igrejas pentecostais. Daí seus líderes, de forma mais contundente, não permite que esses movimentos cheguem nas suas igrejas. Nós falamos hoje, gente, sobre essa questão do falar em novas línguas, se era algo pontual da igreja pentecostal ou não. Daí você tem as suas conclusões, se é de Deus, que você crê, se não é. Se é do Espírito Santo, que você crê ou não é. Mas entenda, essa formulação, ela é real, ela é verdadeira, porque é baseada em pesquisa. Espero que você tenha gostado, hein, gente? Até a próxima.